E fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos clássico, pois é, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. É a rodada 15 do Campeonato Brasileiro, o Corinthians que infelizmente inicia a rodada na zona do rebaixamento. Pois é, né? O Corinthians tá muito bem na Libertadores, mas no Brasileirão tá uma desgraça, uma vergonha, né? Então o Corinthians precisa ganhar do São Paulo e, claro, torcer aí pros resultados da rodada ajudarem para sair da zona do rebaixamento, né? Mas tem que fazer a sua parte, tem que vencer o São Paulo nesse domingo, tá? Bom, para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para enfrentar os Bambis. Pois é, e tá aí o possível time com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, Alan, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto. Lembrando, o André tá suspenso, tá? Ele pegou 2 jogos de suspensão, né? Pela expulsão contra o Vasco. Ele cumpriu contra o Mirassol e agora cumpre de novo contra o São Paulo. E eu meio que comemoro, porque o André tava muito mal. O Diniz não tira ele de jeito nenhum do time, né? Só suspenso para ele não jogar, né? Só suspenso. Então, eu fico até feliz que o André não joga, né? Claro, deve jogar o Alan aí no lugar dele. Não que eu fique muito feliz, né? Porque o Alan é outro bagre, mas não tem muito o que fazer. De resto, esse é o time aí para enfrentar o São Paulo, beleza? E vamos lá ver o que acontece. E é isso, né? Bom, agora retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e São Paulo, tá? Vamos lá. E tá aí o histórico. O Corinthians tem 134 vitórias contra 115 do São Paulo. Pois é, quase 20 vitórias a mais. Se o Corinthians vencer no domingo, aí chega a 20 vitórias a mais que o São Paulo no confronto, tá? Gols no confronto, o Corinthians também tem mais 517 contra 497 do São Paulo, beleza? Continuando aqui, Corinthians e São Paulo por estádios. Na Neoquímica Arena já foram 22 jogos entre Corinthians e São Paulo e é um atropelo do Corinthians. Pois é, o Corinthians tem 12 vitórias contra apenas uma do São Paulo e 9 empates. Pois é, em 22 jogos, o São Paulo só venceu uma vez o Corinthians em Itaquera, que foi há 2 anos atrás pelo Campeonato Paulista, né? Pois é, então, em 22 jogos, o Corinthians tem 12 vitórias, uma derrota aí contra o São Paulo na nossa casa, né? Bom, Corinthians e São Paulo por campeonatos. Pelo Brasileirão já foram 81 jogos, né? 81 jogos e o Corinthians também tem vantagem, 28 vitórias contra 22 do São Paulo. Bom, o maior artilheiro do Corinthians contra o São Paulo é o Teleco. Ele tem 25 gols em 25 jogos, hein? Meu Deus, o Teleco batia pra caramba aí no São Paulo. Tem 25 gols em 25 jogos aí contra o São Paulo. Continuando, tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e São Paulo. O último jogo pelo Paulistão na Neoquímica Arena, empate por 1-1. O Breno Bidon marcou o gol do Corinthians. E a última vitória do Corinthians na Arena contra o São Paulo, ano passado, 3-1 pelo Campeonato Brasileiro, né? E ano passado, né, os gols foram do Yuri Alberto, 2 gols do Yuri e um do Memphis, né? O Memphis Depay marcou e foi um golaço do Memphis, né? Um golaço e foi
a última vitória do Corinthians aí na Arena contra o São Paulo. O Corinthians que não vinha numa boa sequência, aliás, não vem numa boa sequência contra o São Paulo, principalmente quando joga fora de casa, né? Jogo com o mando do São Paulo, só dá São Paulo ultimamente, né? Além de alguns jogos na Arena que tá terminando empatado, né? Esse aqui, por exemplo, foi 2-2 em 2024. Esse aqui perdemos. Enfim, o São Paulo vem ganhando do Corinthians ultimamente, porém, no retrospecto histórico, os Bambis apanham pro Corinthians, né? Enfim. Bom, vamos ver agora. Tá aqui, né? Detalhes do jogo aí entre Corinthians e São Paulo, beleza? Vamos lá. Para começar, vamos ver aqui a transmissão do jogo, tá? A Prime Video transmite, tá? Exclusivo aí, a Prime Video transmite Corinthians e São Paulo. E o horário do jogo é às 6h30 da noite, beleza? 6h30 é o clássico aí na Prime Video, beleza? Continuando, tá aqui também o provável time do São Paulo, que pode ter Rafael, Cedric, Dória, Sabino e Wendel, Bobadilha, Danielzinho e Cauli, Arthur, Luciano e Caleri, beleza? Esse é o provável time do São Paulo. E agora a arbitragem. Meu Deus do céu. Olha só quem a CBF escolheu para apitar o jogo, velho. Anderson Daronco. Anderson Daronco. Mano, é inacreditável. Péssimo árbitro. Péssimo árbitro. Picota demais o jogo. Sabe, o Daronco nem tem físico mais pra correr direito. Toda hora marcando faltas de longe. Cara, tá mal o Daronco. Aí vai a CBF e escala ele num clássico. E aí vai o Corinthians e não fala nada, né? Porque o senhor Marcelo Paes reclamou depois da derrota pro Mirassol, né? Dos erros de arbitragem. Mas aí é muito fácil reclamar depois do jogo, né? Né, Marcelo Paes? Depois que a merda acontece, que foi contra o Mirassol no caso, aí é fácil pro Marcelo Paes ou até o Stabile reclamar. Aí é fácil. Tem que falar antes, cara. O Corinthians tem que reclamar antes. O Marcelo Paes devia ligar pra CBF na hora. Mano, eu não quero Daronco domingo. Eu não quero. E não só ligar pra CBF, é soltar nota oficial. É encher o saco. É reclamar antes. Daronco não pode vir apitar um jogo do Corinthians em Itaquera de novo. Tem que chorar antes, não depois que ele for lá e prejudicar o Corinthians de novo. Pô, Corinthians, é incrível isso. Ele vai prejudicar o Corinthians de novo. Quer apostar? Mas enfim, né? O Marcelo Paes, ele prefere reclamar depois. Depois da merda ter acontecido. Aí é fácil. Enfim, auxiliares tá aí também. Rafael da Silva Alves e Mayra Mastella Moreira, beleza? O VAR terá Rodolfo Toschi Marques. E tá aí, o árbitro é Anderson Daronco. Parabéns aos envolvidos. Bom, agora vamos conferir aqui os jogos do Corinthians, né? O Corinthians que vem muito bem na Libertadores, vem de derrota no Brasileiro. Bom, depois do jogo contra o São Paulo, meus amigos, temos o Barra de Santa Catarina pela Copa do Brasil, né? É o jogo da volta contra o time catarinense. Eu imagino que o Diniz vai poupar jogadores, tá? Para esse jogo. O Barra é um time de Série C, pelo amor de Deus, né? Então, eu imagino que o Fernando Diniz deve poupar. Aí depois tem o Botafogo no Rio de Janeiro, muito importante. Aí tem o Penharol fora de casa, tá? Pela Libertadores. O Corinthians já tá classificado, mas ainda luta para ser o primeiro do grupo e também luta para ser o primeiro geral, né? Sim, o Corinthians ainda briga para ser o primeiro colocado no geral, ou pelo menos o segundo colocado, o que seria muito importante,
né? É só para lembrar, no mata-mata, o que define o mando de jogo, assim, no jogo da volta, no caso, é quem tem a melhor campanha na fase de grupos. Então, quanto melhor for a sua campanha, melhor no mata-mata que você decide em casa no mata-mata. Então, se o Corinthians ficar em primeiro ou segundo, possivelmente pode definir até uma semifinal, no caso, o segundo jogo em casa, né? Então, o Corinthians ainda luta por isso também, para ver quem sabe consegue pegar uma primeira posição no geral, ou segundo, por exemplo, para ter essa vantagem no mata-mata, né? Poder decidir em casa na volta, tá? Então o Corinthians ainda luta por isso na Libertadores, mas, claro, é um jogo difícil contra o Peñarol, lá no Uruguai, vai ser bem difícil, né? Aí depois tem o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, aí o Platense para fechar a Libertadores, e aí o Grêmio em Porto Alegre, depois é pausa para a Copa do Mundo, beleza? Então é isso aí, o Corinthians... Até a pausa para a Copa, tem 7 jogos ainda para fazer, tá? 7 jogos, 4 pelo Brasileiro, 2 jogos pela Libertadores e 1 jogo pela Copa do Brasil, beleza? Então é isso aí. Bom, vamos para palpite, é isso aí, vamos palpitar aí. E assim, galera, o meu palpite é 1 a 0 Corinthians, né? É 1 a 0. Eu já imagino que vai ser um jogo difícil, tá? Eu acho assim que o São Paulo vai vir, sabe? Eu acho que o São Paulo vai vir para jogar um clássico assim, como eu posso dizer, né? O São Paulo vai vir. É que o São Paulo, por exemplo, perdeu ano passado, é verdade, empatou esse ano. O São Paulo tá meio que aprendendo a jogar em Itaquera, né? Já venceu há 2 anos atrás. O São Paulo vem perdendo menos em Itaquera pro Corinthians. Então eu imagino que, assim, o São Paulo vai trazer dificuldades ao Corinthians. O São Paulo vai querer encarar o clássico da maneira que deve ser encarado, certo? É o que eu imagino. Então, assim, basta o Corinthians ter uma postura firme, ter uma boa atitude em campo, porque é um clássico. O Corinthians tem que encarar esse jogo da maneira certa. É um clássico, certo? É um clássico. Jogo em casa. O Corinthians tem que encarar como se fosse assim uma final de campeonato, porque sabemos, clássico é um campeonato à parte, né? Então eu tenho certeza que o São Paulo vai trazer dificuldades e assim... Se o Corinthians vencer o São Paulo, vai trazer uma crise aí pro Roger Machado, né, que não é muito querido pela torcida são paulina, o Roger Machado. Então, assim, é muito importante o jogo domingo, cara, muito importante. Eu espero que o Corinthians encare bem esse clássico. Eu espero que encare, tá? Então, meu palpite é 1 a 0 Corinthians. Gol do artilheiro Yuri Alberto? Não, Gustavo Henrique. Gol do artilheiro, / zagueiro, / goleiro nas horas vagas, / motorista de ônibus, Gustavo Henrique marca, é o meu palpite, beleza? Então é isso aí. Comentem aí o que vocês acham do jogo e comentem o palpite de vocês. O meu é 1 a 0 Corinthians, gol do artilheiro Gustavo Henrique. Pois é. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!